Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio. Só liga aí lá a câmera dele. Ah, verdade. Pronto, não tem quando você for falar pra... faz assim, puxa um pouco mais pra frente. Porque quando você for falar, você vai virar um pouco pra cá, certo? Aí você olha pra essa. Então, quando você for um exemplo, essa chamada pra ação, de vender e tal, uma mensagem que você quer que diretamente pro público, olha pra cá que fica mais olhando no olho de quem tá assistindo. Tá bom. Podemos, Paulo? Olha pra essa aqui, eu sou só carona, eu nem tô aqui. Olha pra essa daqui. Tranquilo. Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, onde hoje a gente vai estar com um cara fenomenal aqui do Vale de São Francisco. Ele que é o embaixador da manga do Brasil, pesquisador, consultor, produtor e exportador de manga. Estamos aqui com a honra de estar recebendo o consultor Eduardo Ferraz. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre essa cultura tão desafiadora e também tão importante para a região do Vale de São Francisco. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado participar do Labuta. A gente sabe que seu horário é muito corrido e graças a Deus deu certo, né? Mas para quem não conhece a produção da manga, você poderia falar quais são os big numbers da manga da nossa região, em relação o quanto que ele representa de importância para o Vale de São Francisco e para o Brasil? A manga hoje é a fruta mais exportada pelo Brasil. Então, na balança comercial, tem uma importância gigantesca e principalmente para a nossa região, porque cerca de 98% da fruta ou da manga que é exportada para a Europa, Estados Unidos e outros países é aqui da região do Vale de São Francisco. Então, isso representa algo acima de 350 milhões de dólares por ano entrando no mercado e fazendo funcionar toda essa cadeia essa cadeia logística, de venda de insumos, de trabalho, de desenvolvimento de profissionais, enfim, embalagens também. Uhum. Então, tudo isso, toda essa cadeia que abrange o negócio da manga, ela é diretamente afetada por essa capacidade do Vale de São Francisco em exportar, em ser o maior exportador de manga do nosso país. Antes da gente estar falando um pouco do futuro da nossa região, da produção, Eduardo, eu queria conhecer um pouco mais da história do senhor. Assim como muitas pessoas estão acompanhando a gente do Labuta, conhecem o senhor, mas não sabem as suas origens, a sua trajetória. Aí eu queria saber como é que onde o senhor nasceu, se é daqui do Vale de São Francisco mesmo, e como é que foi essa sua trajetória até chegar na fase de ser um consultor de manga? Eu sou natural de Floresta, né? Meu pai era de Pernambucano. Floresta, era florestano, e minha mãe é cabroboense. Então, assim, na época, o hospital que tinha uma melhor capacidade era Floresta. Meu pai levou minha mãe para dar luz em Floresta, mas eu me considero cabroboense porque vivi minha infância toda e ainda minha fazenda é em Cabrobó. Então, eu me considero cabroboense. E estudei até o nível médio, né, em Cabrobó, na escola Senador Paulo Guerra, excelente escola. Aprendi muito, professores maravilhosos na época. E fui estudar no Recife nos anos 80, início dos anos 80, e fiz o científico no Colégio Nóbrega e passei no vestibular de agronomia e comecei a cursar o curso agronomia em 87. Então, 87 e 91 me formei. 92 comecei a trabalhar numa empresa, já aqui no Vale de São Francisco, na Aguisa, que era uma empresa que estava terminando de implantar umas áreas de manga. Eu ajudei a terminar de implantar essas áreas de manga e entrei como estagiário nessa empresa e fui trabalhando ao longo de 13 anos da minha vida profissional nessa empresa. Fui de estagiário até gerente geral dessa empresa. Então, para você ser consultor,
é necessário que você junte uma bagagem de conhecimento e que essa bagagem de conhecimento seja reconhecida como uma bagagem importante para que você tome decisões adequadas para que as áreas produzam melhor e com melhor qualidade. Então, é fundamental a vivência da pessoa, a construção dessas experiências, além, logicamente, de um conhecimento científico bom, que, modéstia à parte, na universidade, eu sempre levei muito a sério meus estudos. Na época, me dediquei, já desde o início do curso, a entender fisiologia de plantas, que é o cerne da agricultura, é você entender fisiologia de plantas. E tive a sorte de começar a trabalhar no início da expansão dos grandes projetos de irrigação e de plantio de manga na região do Vale de São Francisco e adquiri uma experiência importante ao longo desses 13 anos. Depois comecei a dar consultoria a algumas empresas e posteriormente saí dessa empresa que eu trabalhava e fiquei só trabalhando como consultor. Bacana, Eduardo. Então você vê que é uma história que não começou ontem, tem décadas aí já envolvido de estudo, de dedicação. Agora, voltando um pouquinho para a época da faculdade, hoje a gente vive um momento da sociedade que, com inteligência artificial, com o Google já foi um avanço, com a inteligência artificial foi mais ainda. Mas naquela época nem a era.com tinha surgido ainda. Então, como é que era você pesquisar e ir atrás dessas informações da sua área? Excelente pergunta. Eu devo muito assim a alguns colegas que foram assim importantes na minha vida profissional, especialmente Voltaire Medina, que é um engenheiro agrônomo chileno que trabalhava na Fruitforte há um tempo atrás. E na época que eu trabalhava na Aguisa, ele era consultor da Aguisa, né? Uhum. Nessa empresa eu fiz muitos experimentos com nutrição de plantas, manejo hormonal, nutricional, uma série de coisas interessantes. E conheci Voltaire começou a dar consultoria na empresa. E o que era que nós fazíamos na época? Ele tinha acesso a algumas publicações internacionais de manga, que a literatura brasileira é muito pobre nesse quesito, e nós conseguíamos, eu através dele conseguia literaturas interessantes sobre manga, e traduzia, não tinha como você traduzir automaticamente. Então ele fazia umas cópias, né, Xerox, trazia para mim, eu comprei um dicionário, né, em inglês e português. Sim, sim. Ia lendo o artigo científico e como é que eu posso dizer, traduzindo aquilo para poder absorver aquele conhecimento. Exatamente. Então, veja só, hoje a facilidade é gigantesca para você ter acesso ao conhecimento e, infelizmente, as pessoas deixam de usar essas ferramentas para ganhar conhecimento, para de repente estar fazendo coisas, perdendo tempo ou vendo determinadas coisas que não vão agregar nada àquela pessoa. Sim, então, quem tem fome de conhecimento busca o conhecimento de forma incessante. Ainda hoje eu procuro, às vezes, alguns artigos na internet, que é uma facilidade muito grande. Você vai lá, coloca um tema e aparece diversas publicações, eu filtro essas publicações. As que me interessam eu salvo no telefone, no computador e vou lendo. Além de você também tem várias universidades, tem seu banco próprio de artigos científicos publicados. Então hoje realmente o acesso à informação está muito mais facilitado, né? Eduardo, quando você começou, você falou em 94, não foi aqui no Vale? Mas eu comecei a dar consultoria em 2001 na Agrodan. E a partir de 2004, 2005, comecei a dar consultoria a algumas empresas por aqui. Agora, hoje a gente tem um costume do plantio da mangueira na média de 1.000 plantas por hectare, mas a gente sabe que antigamente não era essa a realidade. Queria um pouco que você trouxesse para a gente qual era... E assim, a gente comparando as coisas com retrovisor, fica muito mais fácil de a gente apontar erro, achar defeito, né? Mas naquele momento que
era 200, 300, 400 pés por manga. Por que tinha essa cultura e como é que foi o processo de mudar a visão dos produtores? É interessante falar sobre isso porque foi um grande divisor de águas a adoção de altas densidades na fruticultura do Vale de São Francisco. Então, para você ter uma ideia, na época que eu comecei a trabalhar, em 92, o pomar que nós terminamos de implantar, eu ajudei a terminar de implantar, o espaçamento era 8 por 5. Então, 250 plantas por hectare. Boa parte dos pomares na região era 8 por 6, os mais antigos 10 por 10, 12 por 10, 12 por 8, entendeu? Então, à medida que eu comecei a trabalhar com a cultura, eu sempre fui um cara muito de observar o comportamento da natureza e procurar aperfeiçoar o que estava fazendo. Então, à medida que eu fui desenvolvendo alguns conceitos de poda nessa empresa que eu trabalhava, e chegava alguns momentos que eu vinha aqui para Petrolina, para algum evento, alguma coisa desse tipo, e conversava com alguns colegas. E às vezes alguns colegas diziam, né, quando essa planta ficar adulta, você vai ter que tirar uma planta dessa do meio. E eu disse, não pretendo fazer isso não. Aí o pessoal até ria. Chamava de doido, chamava de doido. Aí eu disse, não pretendo tirar isso. Não, como é que você vai conduzir? Poda. Com poda. E aí as pessoas ficavam incrédulas, né? E assim, eu sempre fui de provar o que eu falo. Eu nunca gostei de falar o que eu nunca fiz. Então, quando eu falo uma coisa do ponto de vista técnico ou algo parecido, eu só falo se eu tiver certeza do que eu estou dizendo. Então, em 2001, 2002, por aí, eu comprei minha fazenda, uma areazinha na beira do rio. Lá em Cabrobó, em Cabrobó, sim. E em 2004, eu implantei o primeiro pomar de manga adensada no Vale de São Francisco. Fiz um projeto do Banco do Nordeste na época, né? Mas nessa época adensado, você está falando de quanto? Eu vou chegar lá. Então, o que acontece? Eu fiz o projeto do Banco do Nordeste para espaçamento 6 por 1,5 e 6 por 2. E aí, submeti ao Banco do Nordeste, o comitê técnico do banco reprovou porque achava que aquilo não dava certo. Aí, eu fiz uma carta técnica, né, dizendo todos os motivos, as bases técnicas todas, mandei para eles. E eles não tiveram coragem de aprovar. Aí eu tive que reformular o projeto, colocar 6 por 3, 6 por 4, que fiz um laudo técnico também validando isso, e aí eles aprovaram. Mas por que eu fiz isso? Em paralelo, eu fiz mudas para fazer do jeito que eu queria. Então, sim, eles aprovaram o projeto, eu implantei, não tinha custo nenhum a mais, implantei as áreas, o fiscal foi lá, olhou, tudo implantadinho, ele terminou, ok, está tudo certo, tá, beleza, botei uma planta no meio. Então, ficou 6 por 1,5, 6 por 2. Os primeiros pomares adensados em manga no Vale de São Francisco. Então, eu já li alguma coisa sobre alta densidade de um pesquisador sul-africano chamado Steve Osthuizen, um cara muito bom, além de pesquisador, era produtor também e um cara extremamente inteligente, tive a honra de conversar com ele várias vezes. E ele foi quem desenvolveu o conceito de alta densidade na África do Sul. Então, quando eu estava para implantar essa minha área, né, com tudo já sendo feito, né, tudo sendo implantado, teve um congresso de manga na África do Sul e eu fui para esse congresso e tive a oportunidade de conversar com ele lá. E discutir exatamente todas essas questões de poda, de manejo de poda em alta densidade e tal. E vim de lá ainda mais convencido de que aquilo era o caminho. Aquilo era o futuro. Aquilo era o futuro. Então, terminei a implantação das minhas áreas e
Ao final de 3 anos e pouco, acho que não chegou a 4 anos, primeira produção das áreas, 25 toneladas por hectare. E o pé anterior? O que era o normal anteriormente? Uma área 8 por 5, ao final do terceiro ano de formação, para produzir no quarto, produzia algo como 40 quilos por planta, dava que 40 vezes 250, 10 toneladas. Dá 10, 12 toneladas por hectare. Então foi um momento que basicamente dobrou nesse primeiro momento. Exatamente. Por quê? Porque as plantas, elas ocupam o espaço determinado pelo espaçamento, né? Que você colocou em termos de espaçamento, ocupam mais rápido o espaço, tem mais material vegetativo é mais flores, mais frutos. Entendi. Agora, o mais importante é o espaçamento da base da copa ou é o espaçamento da captação foliar, no caso também da copa? É que existe um conceito, que inclusive fui eu que desenvolvi esse conceito de superfície foliar. Isso, superfície foliar. Então é o seguinte, quando uma área para chegar a atingir níveis elevados de produtividade, elas precisam em torno de 16 mil metros quadrados de superfície foliar. Isso no hectare? Isso no hectare. Então, se um hectare é 10 mil e você quer colocar 16 mil, como é que você faz isso? Verticalizando as plantas. Então, o que acontecia muito no Vale do São Francisco, quando eu cheguei nessa região aqui, especificamente em Petrolina e Juazeiro, tinha muitas pessoas que trabalhavam fazendo poda drástica. Não controlava a planta direito, a planta crescia, chegava numa altura que obrigava a pessoa a fazer uma poda mais severa. E as pessoas, por não ter parâmetro ou conhecimento, simplesmente rebaixavam a planta para 3 metros e meio de altura e perdia muita produção. Até que essa planta voltasse a estabilizar a produção, levava uns 3 anos. Então, por quê? Porque perdia superfície foliar. Então, fiz treinamento com várias equipes de poda, dizendo conceitos, fiz palestras em vários locais aqui da região, dizendo a importância de ter um critério adequado de como podar as plantas. E graças a Deus hoje muita gente tem essa consciência e assim, a fazenda onde eu implantei isso primeiro foi a minha fazenda. Depois foi uma outra fazenda que eu dou consultoria já há uns 18 anos. E nessa fazenda especificamente, as áreas chegaram, áreas que hoje têm 35 anos, foram uma das primeiras áreas implantadas na região do Vale de São Francisco. Essas áreas ainda produzem 50, 55 toneladas por hectare. Porra. Áreas às vezes até com 60 toneladas por hectare, da variedade Tommy Atkins. Isso aí já é uma evolução para aquela época 10, 12 para 50, 60, você vê que realmente é um ganho de produção e uma lucratividade maior para a área, pelo tamanho da área aplicada, né? Agora, indo nessa linha de poda ainda, existe hoje uma tendência cada vez mais, também pela escassez de mão de obra, vir em processo de mecanização. Hoje você tem alguns tratores podadores de manga e eu queria saber se é interessante ou não para a planta, não, esquecendo essa questão financeira. Vale a pena podar na máquina ou ainda valeria a pena mais manter manualmente? A poda mecanizada ela é uma coisa que não tem mais volta. Em função da dificuldade de mão de obra que existe na região do Vale de São Francisco, então não tem como uma empresa grande que às vezes tem 400, 500 hectares ou às vezes até mais, tem empresa aí com 1.500, 1.200 hectares, não tem como podar tudo isso com mão de obra, entendeu? Não tem, é inviável do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico não, do ponto de vista operacional. Então o que acontece? A questão da poda mecanizada, ela sendo feita com critério, você convive tranquilamente e mantém altas produtividades e assim, e o rendimento da máquina de poda na velocidade em fazer esse trabalho de poda é importantíssimo para que a área tenha tempo suficiente de recuperar o material vegetativo para produzir bem o ano seguinte. Porque se uma área não recupera adequadamente, por exemplo, se atrasa uma poda e aquela área não recupera o material adequadamente, ou você não dá o tempo suficiente para se recuperar,
no ano seguinte a produção cai. Entendi, entendi. Então, assim como a poda manual, a mecânica, você tem que ter um critério de como selecionar, como fazer, mas sim é o caminho, né? Não tem pra onde ir. É o caminho. E assim, o desenvolvimento desses critérios é que foram muito importantes. Então, como é que foi feito esse desenvolvimento desses critérios de seleção de poda? Então, foi o que aconteceu. Num determinado momento da minha vida profissional, que eu trabalhava na Aguisa, eu comecei a observar que as plantas eram conduzidas naquela época com seção taça aberta, que é uma estrutura assim. Isso foi trazido da agricultura de clima temperado para o nosso país. Aqui é um clima tropical. Então, eu começava a observar, as áreas iam crescendo, crescendo, quando chegava num determinado momento, as laterais começavam a ficar sombreadas, as ramas iam morrendo, e você tinha uma planta cada vez mais vertical, que lhe obrigava a fazer uma poda drástica, para reformar o material da base. Certo. Com isso, você perdia produtividade. Então, por que essa lateral morria? Porque a radiação solar não conseguia entrar adequadamente para esse material vegetativo se desenvolver. Então, eu comecei a observar na beira de rio uma planta de manga crescendo naturalmente, sem intervenção humana nenhuma. Quando eu fiz, um certo dia eu parei e fiquei observando. E veio aquele estalo na minha cabeça e disse, essa planta está crescendo diferente do que nós estamos conduzindo. Se você olhar qualquer planta de manga, sem intervenção humana nenhuma, ela cresce com seção trapezoidal. Sim. Então, por que nós iríamos manter uma poda de taça aberta se a natureza estava dizendo que o crescimento da planta era melhor daquela forma? Então, que visão. Comecei a fazer algumas podas, tirando o material da lateral e fazendo a planta voltar para a arquitetura trapezoidal. Quando nós chegamos nessa arquitetura, nós observamos um desenvolvimento muito maior das brotações nas laterais, que eram os lugares que mais produziam. Sim, e aí teve uma resposta interessante na produtividade. E qual outra coisa importante? É que depois de um tempo, de alguns anos que nós fizemos esses ajustes, áreas que chegavam a 55, 60, 52 toneladas por hectare, eu observei o comportamento e disse, agora nós vamos fazer uma cubagem dessa estrutura foliar. Então nós fizemos eu contratei até um técnico agrícola, que hoje é um consultor, e eu disse a ele, você precisa ser muito meticuloso, isso é uma coisa importantíssima, e que a gente precisa fazer com bastante precisão. Então, eu disse, você vai medir, fiz um croquis para ele, você vai medir todas as dimensões da planta. A lateral, a altura do solo para a saia, a base da planta embaixo, a base de cima. Você vai fazer um monitoramento em 30 hectares, as áreas mais produtivas de uma empresa que eu trabalho há 18 anos. Então, as áreas que tinham 50 e tantas toneladas, acima de 50 toneladas, eu mandei ele fazer. E também, ele passou 3 meses fazendo esse trabalho. Mas qual era a informação que você queria buscar disso? Então, foi que eu disse a ele, você vai fazer essa cubagem da estrutura, você vai contar, nós fizemos uma estrutura de 1 metro quadrado de tubo de PVC, e ele chegava na saia da planta e contava quantos brotos por metro quadrado tinha, na parte do meio e na parte de cima. Então, fazia um dimensionamento das falhas que tinham na copa da planta. Então, nós calculamos tudo isso. Quando eu recebi todos os dados, eu calculei em termos de área, e estava lá. As áreas que tinham maior produtividade apresentavam 16 mil metros quadrados de superfície foliar, com X brotos por metro quadrado, que eu não me lembro de cabeça. Esses X brotos por metro quadrado produziam de 3,95 a 4,5 quilos de fruto por metro quadrado de superfície.
Então, se você multiplicar 16 mil por 4, em média, vai dar produtividades bem altas. 72. 72 toneladas por hectare. Então, eu já vi áreas produzindo 78. Putz. Então, é o seguinte, esse trabalho, o professor Ítalo da Univasf me ajudou a organizar ele no formato internacional, né, que a ciência internacional aceita. Submetemos a uma revista científica europeia, uma das mais renomadas, e esse trabalho foi publicado nessa revista e está lá nos anais da ciência, quem quiser acessar, do ISHS, que é um Instituto de Horticultura Mundial. Eduardo, eu fiquei com a dúvida que você falou no começo, que a gente pegou o formato da planta da manga de uma região e trouxe para cá, supondo que ia dar do mesmo jeito que da outra. Agora, por que na outra fazem assim a questão da copa aberta como taça? Qual é a importância para eles naquela região? De alguma forma, eles precisam abrir a copa em função da interceptação de luz. É o seguinte, a nossa região tem determinados momentos que tem radiação chegando no dossel da planta de 850 até 1000 watts por metro quadrado. É uma quantidade de radiação absurda. Então é o seguinte, nos climas onde as plantas elas se desenvolvem e têm as estações definidas, a planta ela tem mais dificuldade porque tem um período do inverno que ela não assim, a quantidade solares, de luz, né? A quantidade de luz é baixa. E assim, não que a manga vá ser cultivada num clima temperado, não tem como, porque temperaturas abaixo de 10 graus matam a planta. Então, mas em outras regiões de clima como cultivavam, por exemplo, uva, pêssego, nectarina, algumas frutas, e usavam esse conceito, resolveram usar o mesmo conceito em manga. Entendi. Entendeu? E aí pegou e foi indo. E todo mundo foi fazendo sem pensar que se aquilo seria bom ou não. Certo. Eduardo, voltando aqui um pouquinho no tempo, em 92, quando você começou aqui no Vale, quais eram as mangas da região? Era Palmer, Tome, tem alguma outra que hoje não tem? E como é que foi o avanço da produção no Vale, pensando em exportação? Como hoje a gente tem a Kate, Kent, a Taúfla, assim como outras variedades. Até também, se pudesse falar quais são as variedades que produzimos hoje e que o mercado interno não consome, eu gostaria de saber para aumentar o nosso conhecimento. Naquela época, a variedade predominante era Tommy Atkins. Então, é uma variedade muito interessante do ponto de vista de transporte, né, que é uma variedade que aguenta transporte. Então, para a Europa, você tem aí, em média, uns 12 dias de navio, fora o transporte terrestre, né, e o tempo que fica no porto. Para Estados Unidos, eu acho que é uns 15 dias, dependendo do porto que essa fruta vai ser destinada. E a Tommy Atkins é uma fruta que aguenta bem a pós-colheita, tem uma pós-colheita interessante. Tinha a Aden, que também era uma variedade que no mercado interno também era muito valorizada. Tinha a Van Dyke era uma fruta pequena que terminou... Algumas empresas plantaram áreas de Van Dyke, mas chegou num momento que não valia mais a pena, que o calibre era pequeno e gerava um problema comercial. E aí ficou mais Tommy Atkins, Aden durante um tempo. Depois surgiu Palmer, né? E Kent. Então, quem alavancou mais rapidamente os plantios de Kent na região foi a Agrodan e, posteriormente, Kate, porque tinha uma pessoa que trabalhava junto com ele na exportação, de uma empresa inglesa, e essa pessoa falava muito de Kate. E Paulo resolveu plantar algumas áreas de Kate, e na época eu era gerente da Agrodan, eu era consultor, não me recordo direito. E as minhas áreas eu implantei com Kent, Kate e Palmer. Kent, Kate e Palmer. Então, naquela época,
quase ninguém plantava Kate. Eu acho que a única área que tinha era de uma empresa que fechou, que fica no projeto Mandacaru, que era... Tentar lembrar o nome dela. Mas E, assim, depois a Agrodan foi crescendo nesses plantios de Kate e Kent também, né? E hoje eu acho que é uma das empresas que tem as maiores áreas de Kate e Kent é a Agrodan. agora, muita gente vê essas variedades e tudo e não entende o porquê que uma fazenda, em vez de produzir só uma, que seria mais fácil o manejo, a produção, por que que elas dividem? E qual a importância do produtor dividir e não ter só uma variedade de tipo de manga? É acesso a mercados importantes. Então, por exemplo, a manga Kate é uma variedade que ela, no ranking mundial, digamos assim, a nível de Europa, né, de exportação para a Europa, ela é uma segunda variedade, a segunda variedade mais preterida pelo consumidor. Quem é a primeira? A Kent. Então, por exemplo, países como França pagam muito bem pela Kent. A Europa, de uma forma geral, paga melhor pela Kent. Inglaterra também, mas a França é um mercado até mais exigente e que paga pela qualidade, né? Em resumo, é a questão financeira. Então, Sim. para aumentar uma produção, para aumentar a lucratividade daquela área, você faz esse trabalho. Não é somente uma questão financeira, mas também uma questão estratégica, porque Kate, ela consegue também entrar, se não tiver quente ou tiver pouca quente, a Kate substitui e acessa todos esses mercados, menos a Espanha. Entendi. Então é o seguinte, qual a variedade é mais aceita na Espanha? Palmer. Palmer e Austin, que é uma outra variedade, que a Espanha produz Austin, tem uma área interessante de Austin, né? E ela colhe essa fruta quase que madura e está dentro do mercado europeu, ela acessa esse mercado com fruta de alta qualidade. Então, essa questão do mercado, ela define as variedades. Aí, se você falar no mercado americano, a Taúfo é uma variedade que se diferencia no mercado americano porque tem um consumo dessa fruta nos Estados Unidos por preços bem interessantes. Outras variedades, a Tommy Atkins continua sendo uma variedade ainda importante no mercado americano, mas já se tem supermercados, redes de supermercados nos Estados Unidos não querendo mais Tommy Atkins, porque Tommy Atkins tem fibra e eles estão querendo manga sem fibra. Então tem determinado supermercado que já está querendo Kate e Kent. O padrão do consumidor, do cliente vai alterando, a Isso. gente tem que se adaptar do nosso lado aqui, né? Exatamente. Indo para essa questão de exportação aqui do Vale de São Francisco, qual é o principal modal que a gente utiliza hoje? É mais o modal, não sei se é aquático, que seria navio, ou o aéreo? Isso pensando em exportação. A maior parte dos embarques é tudo navio. Navio. Então, parte das empresas utilizam o Porto Salvador e uma outra parte Natal, Rio Grande do Norte, e uma grande maioria Fortaleza. Entendi. É uma pena que Pernambuco não tem estrutura em Suape para escoar A nossa nossa produção. produção, né? Então, hoje, os produtores do Vale têm que ir para outras capitais. No Vale ainda pega a Bahia. Então, Salvador é a capital da parte do Vale da Bahia. Sim. Mas os produtores de Pernambuco não conseguem estar levando para Suape, que é o nosso porto, para estar levando. Qual é o impacto da gente estar tirando uma fruta aqui de Pernambuco e transportando isso em Suape, ou em Salvador, Natal ou no Ceará, Fortaleza? A questão é o custo do frete terrestre. Então, quando você lida com exportação, você faz um contrato com as empresas de logística que abrangem a parte terrestre e a parte marítima. Então, dentro dessa negociação, aí tem o valor do frete terrestre, que é caro, sai bastante caro. Sim. Onera bastante o custo da exportação e que poderia ser baixado se tivesse uma ferrovia aqui levando os containers para os portos. Entendeu? Sim. Eu falei isso para um evento que houve em Serra Talhada, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. ADEP. Falei exatamente sobre isso. Então,
Imagine se tivesse uma ferrovia de Petrolina, Petrolina e Juazeiro, ligando com os principais portos, né? Então, baratearia o custo do transporte terrestre, certo? E faria com que o Vale do São Francisco se tornasse muito mais competitivo do ponto de vista econômico. Isso são coisas que a gente começa a enxergar mais perto da gente o custo da falta da infraestrutura que Sim. o Brasil possui. Então, o caminhão, você tem mais risco de acidente, porque você tem uma estrada passando por vários carros, você vai gastar mais tempo, você gasta mais dinheiro para transportar, e acaba que isso vai tirando o dinheiro do produtor final, que é o elo mais fraco da cadeia. Exatamente. Então, nós deixamos de ter um nível bom de competitividade em função da nossa infraestrutura, que não é boa. Então, termina esse custo onerando e chega no momento, por exemplo, de momentos que você tem outros competidores no mercado de fruta na Europa e Estados Unidos, que o Brasil não tem condição de mandar fruta porque simplesmente os caras produzem mais barato, conseguem sobreviver com preços mais baixos no mercado do que nós. Então, se você tiver para você ter uma ideia, até um tempo desse atrás, o custo de produção de manga no Equador era $3.000 O hectare. por hectare. Aqui, nós gastamos 10 mil. Aqui tá mais barato que lá. Não. Em termos de dólar, né? Não. Que se fosse $3.000... Lá está mais barato do que aqui, para produzir. Eles gastam $3.000 por hectare para produzir. Nós gastamos 10. $10.000. $10.000. Ixi, Maria, caro demais. Caro. Então, assim... E onde está essa conta? Impostos, mão de obra, a oneração da folha de pagamento, transporte, insumos, uma série de coisas. Quando você vai fazer a conta... E pensando nessa questão do custo de produção, a gente falou em quantitativo de produção, produzir 78 toneladas, 72 toneladas. Mas uma coisa que eu sempre gosto de enxergar não é o quanto que foi produzido naquela área, mas sim as duas variáveis mais importantes do produtor. Quanto é que eu vendi e quanto é que eu gastei por quilo. Então hoje, pegando essa analogia, vale a pena a gente gastar, porque eu imagino que você tem que gastar mais dinheiro para produzir mais também. Vale a pena esse investimento e você investir mais na área, aumentando o seu preço por quilo, mas compensando na produção maior? Sim, vale a pena porque, para você ter uma ideia, a diferença entre você produzir bem ou ter uma alta produtividade e você ter uma produtividade mediana reside em alguns detalhes que no custo não é tão alto. Então, eu vou dar um exemplo a você. Uma área que tem um potencial de 45 toneladas por hectare, está lá, a planta florou, frutificou, aí o sujeito precisaria fazer uma adubação que custa R$5.000 por hectare, aí ele resolve fazer uma de 1.500. Aí ao invés de produzir 45, ele vai produzir 35. Aí faça a diferença e o que ele perdeu de faturamento. Então, o que é que faz com que o produtor seja mais eficiente? É produzir muito e com alta qualidade. E com custo compatível, logicamente, que não é você ter um custo exorbitante. Então, se você tiver aí uma produtividade de 40, 45 toneladas por hectare, com aproveitamento de 90% para embalagem de exportação, sua fruta vai sair aí por algo como R$1,20, R$1,30, no máximo R$1,50 o quilo. O custo de produção embalada. Não, assim, embalada sem contar com material de embalagem. Sim, entendi. Então, é um custo de uma fruta de alta qualidade. Se for para fazer uma fruta de baixa qualidade, aí você, sei lá, gasta 70, 80 centavos. Entendi. Então, só que é uma fruta que, se você não mandar para o mercado de exportação, chega lá cheia de antracnose, cheia de problema. Queima o container, o pessoal, né? É. E
Indo para essa questão de exportação, existem alguns países que você precisa cozinhar a manga. Queria que você explicasse um pouco melhor por que que é necessário a gente estar cozinhando a manga para exportar, por exemplo, os Estados Unidos. E qual é o impacto? Além disso, da questão de mandar, e por que que tem que mandar para fora cozinhada, e também quais são os outros mercados de exportação que a gente pode estar sonhando, o produtor de manga pode estar sonhando, que tem chance do Brasil entrar competitivamente. Veja só, para você mandar fruta para o mercado americano, você tem duas opções. Você precisa cumprir um protocolo feito pelo governo americano para garantir que não entre larva de mosca da fruta no território americano. Eles fizeram um trabalho, gastaram milhões de dólares para erradicar a mosca da fruta no território deles. Eles têm locais de produção de fruta que são altamente competitivos e tudo, e que produzem bastante, e que se a mosca da fruta entrar, pode dar um prejuízo bilionário a eles. Então, o que é que o governo americano fez? Criou um protocolo para que os países que querem exportar manga para os Estados Unidos cumpram esse protocolo. E qual o tratamento que precisa ser feito para eles aprovarem? É um tratamento com água quente, certo? Que vai de 90 minutos, depende do calibre da fruta. Então, tem uns tanques de água que você coloca a uma determinada temperatura, que é dentro do protocolo que eles colocam. Eu não me recordo a temperatura exata. E essas temperaturas, a fruta fica submetida durante 90 minutos. Isso tem uma variação em função do calibre. Por que esse tratamento térmico é feito? Para matar uma possível larva de mosca da fruta que esteja dentro de alguma fruta. É um trabalho preventivo para eles. Exatamente. Se por eventual o Brasil conseguisse erradicar isso, provavelmente isso poderia vir a ser derrubado. Sim, poderia, desde que o Estado brasileiro provasse tecnicamente que erradicou a mosca da fruta. Hoje, a mosca da fruta está sendo um problema para os produtores Seríssimo, ou não? seríssimo. O grande problema do Vale do São Francisco, hoje, um dos maiores problemas é a mosca da fruta. Então, em várias palestras que eu tenho feito, os projetos de irrigação e para diversos produtores, eu tenho falado, vocês precisam trabalhar o controle da mosca da fruta de uma forma séria. Somente as grandes empresas fazem um trabalho sério. Grandes e médias empresas que exportam manga para os Estados Unidos. Qual o grande problema? Alguns médios e pequenos produtores, que são a maioria, não fazem um trabalho nem de monitoramento adequado, nem de controle adequado da mosca. Resultado, a população da mosca explode e o que acontece é que quem exporta para os Estados Unidos tem que estar fazendo um trabalho rigorosíssimo para manter o pomar com níveis baixos de mosca da fruta. Senão, não consegue exportar. Mas aí, se o vizinho não estiver fazendo esse controle, lhe prejudica, né? Exatamente. Foi o que aconteceu. A gente teve um episódio que trouxe Rodrigo Zucal e ele falou justamente sobre a questão do tomate que teve aqui na região, que foi justamente um problema de vizinhança, que acabou a doença proliferando bastante, que acabou ficando inviável produzir na região. Os produtores, de uma forma geral, me enquadro nesse caso, a gente tem que ter a consciência de que mosca da fruta é um problema de todos nós. Então, nós precisamos atuar, controlar, fazer tudo que for possível para poder controlar essa praga que como é que eu posso dizer, tem um potencial destrutivo gigantesco para o Vale de São Francisco. Se o mercado americano fechar por conta de falta de controle de mosca da fruta, o Vale de São Francisco pode tomar um prejuízo gigantesco em função disso aí. Agora, você falou duas situações. É o controle e a erradicação, vamos chamar assim? Erradicação. Como é que a gente faz o controle da mosca da fruta e qual é o procedimento para erradicar ela? É o seguinte, são partes, né? Primeiro uma coisa básica, catar fruto maduro que cai no solo. Não deixar a fruta madura no pomar. Catar isso e enterrar pelo menos 50, 60 centímetros de profundidade, que a larva não consegue sair. Segundo, tem a parte de controle químico,
tem controle biológico também. Tem uma série de medidas que você pode tomar para controlar armadilhas atrativas. Que é aqueles baldes, né? Que o pessoal bota feromônio, tá, Com essas cola. coisas. Com cola. Enfim, tem uma série de ferramentas para poder controlar e baixar a população. Para você erradicar, você precisaria primeiro baixar a população para níveis relativamente baixos e depois entrar com machistério, que é uma técnica que a mosca média desenvolveu e que funciona desde que você tenha uma baixa população. Você coloca machistério no ambiente, o machistério copula com a fêmea, só que os ovos não eclodem, não geram uma nova mosca. Entendi. E aí a população vai caindo ao ponto de erradicar. Os Estados Unidos fizeram isso. Eu vi uma história dessa com um mosquito da dengue, que fizeram um laboratório, fizeram um mosquito estéreo para poder estar proliferando os mosquitos para conseguir estar fazendo essa erradicação de uma doença que é extremamente ruim para a nossa região, né? O Brasil Exatamente. todo. Então é um assunto importantíssimo para os produtores do Vale de São Francisco, até mesmo porque a mosca também dá prejuízo na cultura da uva. Entendeu? Não é só exclusivo da manga, a uva também afeta. E a goiaba também? Uva, goiaba. Goiaba é extremamente suscetível. É acerola, caju. Então a mosca da fruta ela tem vários mecanismos de se alimentar, né? Tem vários hospedeiros. Então a gente não pode só focar em uma safra como a manga, sim, a gente tem que fazer um trabalho da região. Exatamente. Rapaz, isso aí é um trabalho extremamente complexo, mas a gente tem que abraçar startar de algum ponto, porque como você trouxe, o prejuízo pode ser gigante, milhares de empregos podem ser erradicados a partir disso, né? Agora, Eduardo, indo para a questão dos empregos aqui no Vale de São Francisco. Não só no Vale, mas no Brasil como um todo, cada vez mais a mão de obra está mais escassa, está mais difícil. E com o avanço de técnicas de manejo, muitas vezes acaba que precisa de mais gente para fazer mais coisas. Na manga, como é que está esse processo? A gente está indo para uma situação como é a da poda, que vai diminuir a quantidade e mecanizar mais, como ocorre na soja, ou a gente ainda vai ter uma dependência muito grande da mão de obra? Isso é uma coisa, também um dos maiores problemas hoje aqui na região do Vale de São Francisco é a questão da mão de obra. Então, tem empresas que na época da safra estão deixando de fazer certas atividades porque não tem pessoas para fazer. Infelizmente, devido ao contexto social e a ajuda que o governo tem dado às pessoas, isso se transformou numa situação extremamente preocupante, porque as pessoas às vezes se acomodam com o valor que estão recebendo e não querem trabalhar. E muitas vezes até vão trabalhar, mas não querem ser fichadas, senão perdem o benefício. Então, Isso. uma coisa que está se tentando fazer politicamente, criar um mecanismo de, se o cara trabalha e ganha um salário mínimo, ele não perde o benefício. Mas tomara que o governo se sensibilize com isso e aprove essas medidas. E entrem com uma, como é que eu posso dizer, com uma solução que de fato faça com que as pessoas se motivem a ir trabalhar. Porque tem empresas que estão repensando se vão expandir a área porque não tem mão de obra para fazer o que precisa ser feito. Eu já ouvi algumas pessoas pensando em reduzir a decorrência disso, né? Sim. E assim, isso, a questão da mão de obra, ela tende a piorar porque as gerações novas, elas não têm o costume de trabalhar no campo como os anteriores tinham. E por uma série de mudanças culturais e tudo, as pessoas não querem ficar expostas a sol, a poeira, entendeu? Sim, sim, sim. E termina que você tem cada vez menos pessoas interessadas em trabalhar na área agrícola. Então, o que é que eu vejo que é uma solução e que isso vai fatalmente acontecer? É a robótica. Então, eu não sei se vocês estão vendo a nível de informação, isso várias empresas americanas, japonesas e tal, fazendo demonstração com robôs humanoides
com alta capacidade de movimentação e de tomada de decisão. Uhum. Então, eu vi até uma das empresas colocou até o custo de um robô desse humanoide, que, a meu ver, não era tão caro se, como é que eu posso dizer assim, se ele conseguir fazer as funções de um trabalhador rural. Então, eu acho que no futuro próximo, que eu acho que não está longe disso acontecer, se houver uma produção maciça de robôs com inteligência artificial que está sendo desenvolvida numa velocidade gigantesca, e que isso vai fazer com que esses robôs humanoides tenham alta capacidade de movimentação e de inteligência para poder colher, podar, fazer uma série de coisas, vai ser o caminho da agricultura moderna, provavelmente. Rapaz, parece... A pessoa começa a imaginar, começa a ver filme futurista aí, nessa linha, mas realmente é o caminho que a gente está levando, né? E, Eduardo, quem acompanha o senhor nas redes sociais está vendo que está tendo um movimento do senhor a respeito de um evento, eu acredito, né? Que é o DNA da Manga. Você poderia explicar o que é que seria esse projeto que você está desenvolvendo do DNA da Manga? O DNA da Manga foi um projeto que eu já penso há bastante tempo e que a coisa mais importante desse projeto é criar cabeças pensantes. Fazer um curso onde eu quero colocar meus 34 anos de experiência na agricultura, de forma clara, objetiva, mostrando toda a parte científica e a parte técnica, a parte prática, de uma forma que as pessoas consigam absorver esse conhecimento e colocar esse conhecimento em função da produção das suas áreas e para o crescimento da nossa região. Uhum. Então, eu tenho orgulho em falar que treinei várias pessoas que hoje são consultores destacados, técnicos que fazem um excelente trabalho, enfim. Então, para mim, isso é uma honra, é um prazer e eu quero deixar algo positivo por onde eu passo. Então, eu gosto muito de contribuir com o conhecimento das pessoas, eu gosto de ver essas pessoas crescerem e isso faz com que nossa região cresça também. Então, quando você contribui com uma base de conhecimento para essas pessoas, elas podem criar também novos conceitos e a criação de novos conceitos é que vai fazer com que a agricultura do Vale de São Francisco continue crescendo e sendo uma região reconhecida mundialmente como uma região de alta tecnologia na agricultura. E esse curso, esse evento, ele é só para agrônomo ou ele seria para quem? Ele é para agrônomos, consultores, técnicos, produtores que tenham um nível interessante de conhecimento, que queiram aperfeiçoar seus conhecimentos. Então é um público bem abrangente e a ideia não é colocar conceitos extremamente complexos para as pessoas de repente não entenderem adequadamente. A ideia é colocar todo o conceito científico de uma forma prática para que as pessoas entendam e usem isso a nível de campo, gerando bons resultados. Rapaz, parabéns. Agora, para quem ficou interessado, onde é que elas poderiam conseguir mais informações, cadastrar? E além disso, é um evento gratuito, é pago? Como é que é a dinâmica dele? O DNA da Manga, para você ter mais informações a respeito, você pode acessar o Instagram, DNA da Manga, ou o site da Clorofila Agropecuária. Lá você pode acessar as informações, entrar em contato com o pessoal. É um curso pago. Tem uma limitação de vagas, nós limitamos a 100 pessoas. Então, quando chegar no limite, nós vamos encerrar as inscrições. E no Instagram você tem toda a informação e você pode clicar nos botões que estão disponíveis lá na publicação e você vai ter acesso às informações e também às formas de pagamento. Qual é a arroba do curso? Do Instagram, desculpa? É @DNA da Manga. Pronto, rapaz, já segue lá para ficar por dentro disso. Eduardo, indo para os nossos finalmente, você gostaria de deixar mensagem para alguém, algum recado?
Eu gostaria de deixar uma mensagem que é o seguinte: invistam no conhecimento. O conhecimento é a chave que transforma tudo que tem ao seu redor. Então, eu sou a prova viva disso. Meu pai fez um sacrifício enorme, minha mãe, para me dar uma boa educação, não só a mim, a meus irmãos também. E esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos de estudo em colégio, faculdade e tudo, me forjou do ponto de vista profissional para que eu pudesse hoje desempenhar o papel que eu desempenho na nossa sociedade. Então, conhecimento é a chave de todo o processo. Conhecimento, força de vontade, certo? Persistência e resiliência. Então, nada se constrói da noite para o dia. Então, eu levei 13 anos, 14 anos para começar a dar consultoria, certo? Comecei com uns 10 anos, mais ou menos, de trabalho, mas realmente o maior desenvolvimento foi a partir dos meus 12, 15 anos de trabalho na cultura da manga. Então, hoje tem 34 anos que eu trabalho com a cultura e ainda acho que não tenho conhecimento suficiente, certo, para resolver todos os problemas, sempre, e continuo estudando. Continuo querendo aprender, continuo querendo crescer. Isso, principalmente, entender a natureza, entender como a planta funciona, e isso é a chave para que você possa dominar bem qualquer cultura que você trabalhe. Parabéns, Eduardo. Quero agradecer muito por ter participado do podcast. Fico muito feliz. Mas antes de finalizar, preciso falar dos nossos patrocinadores, que sem eles não estaria acontecendo aqui. Se você tem algum problema na sua agroindústria ou está querendo começar uma agroindústria, entre em contato com a EBS Bioengenharia. Eles têm uma solução específica, detalhada para vocês. Agora, se vocês têm problema na parte de gestão e gerenciamento de resíduos, entre em contato com a Rexível. É uma empresa especializada e licenciada para transportar todos os seus resíduos. Além disso, também temos a Adalmi Seguros. É bom não precisar do seguro, mas se acontecer algum acidente, é bom a gente estar prevenido, né? Quer se segurar? Entre em contato com a Adalmi Seguros. Agora, está querendo fazer um conteúdo profissional ou fazer o seu próprio podcast? Entre em contato com a Nexus Studios. A gente tem um produto especial para vocês. E para vocês que ficaram até aqui no final do nosso episódio, não deixa de seguir a gente no YouTube, curtir o nosso vídeo e compartilhar com seu amigo produtor que precisa ouvir esse papo. Eduardo, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você. Espero que seja a primeira vez de muitas. E se Deus quiser, até semana que vem, pessoal. Eduardo, até breve, viu? Até breve, sucesso para vocês. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.